A ressonância magnética é um fenômeno que foi descoberto em 1944. A ressonância eletrônica associada ao spin do elétron. Em 1946, a ressonância magnética nuclear. Nós vamos aqui apenas apresentar de uma maneira simples o princípio de funcionamento e, basicamente, a teoria por trás da ressonância magnética. Vamos, em primeiro lugar, lembrar que o núcleo é composto por prótons e nêutrons. De forma que eu posso associar ao núcleo um momento angular de spin, que é a soma dos momentos angulares de spin dos constituintes do núcleo. E, portanto, vai de 1 até n, e aqui n eu conto prótons e nêutrons. Ora, se eu tenho só um próton, este próton tem um momento angular de spin S. Se eu tenho só um elétron, então vamos desenhar o momento angular de spin do próton. Se eu tenho um elétron tem também um momento angular de spin. Ora, a ressonância magnética, ela basicamente comprova a existência do spin e mais, basicamente dá um atestado de que o spin, a rigor, é uma grandeza que tem uma natureza quântica. Para o que nos interessa, a gente deve lembrar que essa natureza quântica do spin faz com que o módulo dessa grandeza S ao quadrado seja dado por h cortado vezes S. S é o número quântico de spin. S vezes S mais 1 ao quadrado. E a componente Z do spin é quantizada. É quantizada quase que de uma forma semelhante à das moedas, né? Porque a componente Z do spin só pode assumir valores dados por um número, vamos chamar de M aqui, né? Vezes H cortado, né? E é claro que esse número quântico aqui, ele só pode, por exemplo, no caso do momento angular de uma partícula de spin igual a meio, esse Sz só pode assumir dois valores, mais meio de H cortado e menos meio de H cortado, de forma que, no caso de partículas de spin meio, se este vetor aqui é o vetor S, então a componente Z do spin, para uma partícula de spin meio, ela só pode assumir estes dois valores. A projeção aqui, que é a componente Z do spin, pode ser igual a meio de H cortado ou menos meio de H cortado. Essa é a ideia da quantização do spin, ou do momento angular de spin. Spin é uma grandeza física associada aos constituintes da matéria que nós chamamos de atributos, né?
das partículas elementares. O elétron tem spin, o próton tem spin meio, os dois, as duas partículas, nêutrons têm spin meio. O núcleo, por outro lado, pode ter um spin com um valor diferente, porque o spin do núcleo é a soma dos spins, dos constituintes do núcleo. Ora, o que é importante que se entenda é que o fato da partícula ser dotada de spin a transforma automaticamente em algo que nós chamamos na teoria clássica de momento de dipolo magnético. E nós representamos assim. Mi é o momento de dipolo magnético e que é dado, em geral, se bem que a coisa é um pouquinho mais complicada do que eu vou escrever aqui, porque usualmente tem um tal de fator G de Landé, mas não vamos entrar nessas considerações, porque senão a gente complica a análise, não é esse o caso, né? De forma que o momento magnético, né, de dipolo de uma partícula dotada de spin, ela é dada pela carga da partícula, de forma que, se for o próton, eu vou colocar aqui um sinal mais, né, dividida pela massa vezes S. Esse é um aspecto extremamente importante. Por quê? Transforma uma partícula dotada de spin num pequeno ímã. É isso mesmo. Uma partícula dotada de spin é análoga a um imãzinho. Mas esse não é o aspecto que a gente está querendo chamar a atenção. O fato é que se eu tenho, né, por exemplo, um elétron, eu vou associar ao momento de dipolo magnético do elétron o valor menos a carga do elétron, dividida pela massa do elétron, e aqui tenho S. Se eu tenho um próton, então o momento de dipolo do próton é igual à carga do próton, que é E vezes a massa do próton, vezes o spin do próton. Muito bem. Ora, se estas partículas são dotadas, como é o caso, de um momento de dipolo magnético, então, quando estas partículas estão sob a ação de um campo magnético, então vamos colocar aqui os polos de um ímã. Se eu tenho aqui um ímã, ele produz um campo magnético B. E se nós temos um elétron nessa região, então, na qual existe um campo magnético, vamos considerar primeiramente um campo magnético uniforme, mas ele não precisa ser obrigatoriamente uniforme, né? Um campo magnético B nessa região, né, produzido aqui por esse ímã. O que eu vou desenhar não é um campo magnético uniforme, mas teria as linhas de força mais ou menos dadas por essa figura aqui, né? Então, se eu tenho um átomo localizado numa região, ou se eu tenho um elétron localizado naquela região, um próton, né, ou núcleo, né, naquela região do espaço, então nós sabemos que o elétron agora ele é dotado de uma energia, ou o próton, ou o núcleo, e essa energia é igual a menos μ escalar B. Essa é uma coisa que a gente discute
tipicamente num curso de eletromagnetismo. Ora, como o Mi está relacionado ao spin, e se eu considerar o caso de um campo magnético uniforme, de forma que, imaginando esse campo magnético aqui uniforme, e adotando esse eixo aqui como sendo o eixo Z, então B é igual a B0 vezes Z. Consequentemente, a energia de um elétron, de um próton, ou núcleo, quando nós temos um campo magnético numa determinada região do espaço, então a energia vai ser dada por, vamos fazer aqui o caso geral, né? Q dividido por M é igual a Q, a carga da partícula, pode ser o próton, pode ser o elétron, pode ser o núcleo. Estamos considerando aqui o núcleo como uma partícula de spin S. A energia, portanto, é igual a menos Q dividido por M vezes S escalar B, S escalar, mas B só tem a componente Z. Portanto, a energia do núcleo, por exemplo, é igual a menos Q sobre M vezes SZ, porque o campo magnético está ao longo do eixo Z, vezes B0. Mas veja bem, SZ pode ter apenas dois valores. No caso, por exemplo, do próton, que é importante no estudo da ressonância nuclear magnética, porque o próton é o núcleo do hidrogênio. E o nosso corpo tem cerca de 70% de água, né? É por isso que ressonância nuclear magnética é tão útil, né, para efeito de diagnóstico. Muito bem. Então, aqui nós estamos fazendo uma consideração bastante geral, né? Não estamos especificando se eu estou falando de prótons, elétrons e assim por diante, porque eu tenho ressonância magnética do spin do elétron, né? E tenho também ressonância magnética nuclear, né? Muito bem. Então, veja só. Agora a gente percebe que esta partícula, que tem um spin, ela, se tem spin, e pode ser um núcleo que tem um spin total, né, igual a meio, não estou especificando. O fato é que agora a energia pode assumir apenas dois valores, né? Ou seja, vamos considerar aqui SZ, né, igual a menos meio de H cortado, né? Então eu vou ter uma energia que eu vou chamar de mais, né? No caso de partículas com carga positiva, mas aqui não é tão importante, né, se é negativo ou positiva. E nos dois casos, você vai ter dois níveis de energia. Um nível de energia E+, que é igual a Q, né? Poderia colocar aqui em módulo, vezes dividido pela massa. E agora aqui eu tenho H cortado sobre 2 vezes B0. E tem um outro nível com energia mais baixa, no caso de cargas positivas, mas isso aqui é apenas inverte. De qualquer maneira, eu tenho sempre um nível de energia mais alto, né, e um outro com energia mais baixa, E menos, igual a Q vezes H cortado sobre
2m vezes B0. Então, eu tenho aqui dois níveis de energia. Um nível de energia e um outro nível de energia. Vamos chamar este aqui de E+, e este aqui agora de E-, o que tem menor energia. Ora, numa substância qualquer, você, usando argumentos de mecânica estatística, você há de encontrar um certo número de partículas, que vamos chamar de N+, com essa energia aqui. Ou seja, com a componente Z do spin com um determinado valor, e um certo número de partículas com a energia mais baixa. De forma que, se você olhar para o material como um todo, o que você vai observar é uma distribuição de tal maneira que você tem um certo número de elétrons com uma determinada componente do spin positivo ou um número também, em geral, equivalentes, a menos que a temperatura seja muito baixa, esses números são aproximadamente iguais. De forma que você tem essa situação. Você tem partículas com o spin, usualmente a gente chama assim, o spin para cima e o spin para baixo. É uma maneira simplória de visualizar isto. Então, essa é a situação. A gente pode recorrer a argumentos da mecânica estatística para a gente determinar quantas partículas tem o spin para cima e quantas partículas tem o spin para baixo. O fato é que você tem uma distribuição. Esse número aqui depende da temperatura, mas isso aqui não é tão relevante para as nossas considerações. Muito bem. Agora, vamos imaginar que aqui nessa região a gente tenha uma bobina com uma corrente elétrica ou acoplada a um gerador de alta frequência, gera ondas eletromagnéticas, e vamos designar por ômega a frequência. De forma que agora nós temos uma situação na qual uma determinada amostra de um material esteja sujeita ao campo magnético existente, vamos imaginá-lo uniforme, e agora também há ondas eletromagnéticas caracterizadas por uma determinada frequência. Ora, do que se trata agora esse fenômeno? Nós vamos utilizar tanto ômega quanto o que a gente chama normalmente de frequência, que é 2 vezes π vezes ni. Ni é a frequência da onda eletromagnética. Ora, se eu tenho uma partícula com um spin associado ao nível de energia mais baixo, é possível, dotando essa partícula de energia suficiente, é possível que ela faça uma transição para um nível associado à energia mais alta. Por exemplo, o spin para baixo, passar por uma transição para o spin para cima. O que significa isso? Esta partícula
estava com essa energia e repentinamente ela é promovida, passando para um nível de energia mais alto. No entanto, para fazer isto, né, para que ela faça essa transição aqui, é preciso que ela absorva um fóton de energia E igual a H vezes Ni. Ora, Ni é a frequência da radiação eletromagnética. De forma que, como aqui eu tenho duas energias, né? Uma energia mais baixa e uma energia mais alta, vamos chamar de ΔE essa diferença de energia. ΔE. Ora, este fóton tem que ter uma energia que seja igual à diferença de energias. Ou seja, H vezes Ni é igual a Q vezes H cortado, Q vezes H cortado. Agora estou tomando a diferença, vai aparecer aqui um fator 2, Q vezes H cortado, dividido por M vezes B0. H cortado é igual a H sobre 2π. Consequentemente, esta frequência é igual a Q sobre 2π vezes M vezes B0. Ora, esta aqui é a expressão da frequência da radiação eletromagnética que irá promover a transição de um estado de energia mais baixo para um estado de energia mais alta. Ora, então aqui temos uma coisa bastante curiosa. Se eu tenho radiação eletromagnética, quando a frequência, mas aqui eu tenho duas possibilidades, na verdade. Manter a frequência fixa e variar o campo magnético. Isso é uma possibilidade. Essa é uma possibilidade. O fato é que a frequência é dada por esta expressão. Para este valor da frequência, o que nós vamos ter? Um certo número de elétrons ou de prótons fazendo uma transição de um nível de energia mais baixo para um nível de energia mais alto. Essa frequência é conhecida como frequência de ressonância magnética, porque eu tenho um campo B aqui. Então, esta aqui é a frequência conhecida como frequência de ressonância. E a ressonância é o fenômeno mediante o qual estas partículas dotadas de spin fazem uma transição de um nível de energia mais baixo para um nível de energia mais alto, adquirindo energia, absorvendo energia e efetuando a transição. Então, você, se tem algum aparato que lhe permita observar a absorção, né, da radiação eletromagnética como função, por exemplo, se você varia o campo magnético, ou como função da frequência, você vai observar as frequências para as quais a absorção, o ideal aqui seria esta, né, para a qual a absorção passa por máximos ou mínimos de intensidade, né?
O fato é que, observando essa alteração em relação à absorção da energia fornecida pelas ondas eletromagnéticas, você estará observando o fenômeno da ressonância. O que é a ressonância? É quando a frequência for igual a uma frequência natural de oscilação, digamos assim, né, do sistema, aqui constituído por dois níveis apenas. Se essa energia, né, ou se essa frequência for igual a H vezes Ni igual a essa diferença de níveis de energia, essa frequência é conhecida, então, como frequência de ressonância. Quando a frequência atinge a frequência de ressonância, o material absorve uma quantidade de energia, aumenta, portanto, a absorção de energia e o que você tem que fazer é ter algum tipo de aparato que lhe permita detectar a absorção de energia quando a frequência que você pode ajustar ou quando o campo magnético que você pode ajustar também atingir essa frequência. Frequência essa conhecida como frequência de ressonância. O ressonância é esse fenômeno, ressonância magnética, é esse fenômeno mediante o qual, se uma partícula está sob a ação, se você tem partículas sob a ação de um campo magnético, de uma onda eletromagnética, quando a frequência daquela onda eletromagnética atingir a energia de ressonância, você vai ter muitas partículas fazendo a transição do nível de energia mais baixo para o nível de energia mais alto. É claro que aqui a gente não tem a pretensão, né, de como explicar, produzir imagens, por exemplo, através da ressonância magnética, porque aí é alguma coisa que vai além dessa fundamentação puramente teórica.